né? Que era com a libertação do pecado pela graça de Deus. Nós vamos estar falando um pouquinho disso no transcorrer dessa lição 5. Teve algum corajoso que fez lição aí? Que escreveu? Vamos ver se eu... acho que eu não fiz. A orelha desse povo de terça a domingo. Eu já sei. Eu vou ligar no celular de madrugada, tipo assim, 2h da manhã, e vou falar assim, agora é a hora da lição. Mas amém. Mas nós vamos conseguir, até 18ª eu tenho esperança. Viu, Ed? Amém. Amém. Eu acredito. Amém. Deu para fazer a lição, Léo? Deu sim. Uau! Alguém para salvar esse grupo. Agora Renato e o Edson vão ficar com vergonha. Ficou feio pra gente. Ó, vira esse livrinho aí, ó. Vira esse livrinho aí que a gente quer ver preenchido, esse livrinho aí. Isso, vira ali, Aqui, ó, foi muito rápido isso aí. Ai, vocês são ótimos. Eu li, eu não escrevi, eu só li. Tá bom. É ótimo. Vai melhorar ainda. É. Muito bem. Sabe o que acontece quando a gente escreve? A gente vai guardando. Você faz duas coisas. Você lê e você escreve. E você vai memorizando, ainda que não o versículo inteiro, mas a ideia dele você vai guardando. E a hora que o Espírito Santo precisa te trazer alguma lembrança de esperança, ele vai retirar de você aquilo que você se propôs a guardar. Então, esse é o desafio. Por isso que eu tenho que procurar guardar. Concordo que nós estamos numa caminhada e esse é um processo. Por isso, eu vou continuando a desafiá-los para que isso aconteça. Quando ele fala de salvação, olha lá, eu não vou ler esse versículo primeiro que está aí no livrinho, página 36, porque eu vou falar um pouquinho dele quando nós estivermos na página 37, número 2. Então, eu vou querer falar um pouquinho sobre essa palavrinha. Salvação, 2 pontos. Regeneração, santificação e ressurreição. E aqui ele vai falar para mim, o que ele vai falar para mim? Ele vai me lembrar do que a Bíblia fala, e eu também, agora, esse versículo, 1 Pedro 1, 3-5, que está escrito aí, lê para nós aí, Edson, o que está no livrinho. Tá. O Pai nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Muito bem, tem tudo que está nesse versículo, você vai ver que está no número 1, no número 2 e no número 3. O que ele está falando aqui? Ele está falando, o Pai, Deus, regenerou. O que é regenerou? Gerar de novo. Isto é, o que ele precisa gerar de novo em todo ser humano? O que é que morreu em você quando Adão pecou, Edson? O que morreu? O teu espírito, a tua alma ou o teu corpo? O espírito. Exatamente, o teu espírito. Então, mesmo um bebezinho, quando nasce, ele nasce já com o espírito morto. Então, tem uma certa hora da vida que, nós vamos ver como que isso acontece, o meu espírito pode ser regenerado. Quem é que me faz gerar de novo? O Pai. Olha o versículo. Agora, ele me gera para quê? Para uma viva esperança. Ah, então não é para uma morta esperança? Não. Por quê? Porque você passa a viver de novo. E nós vamos estar vendo que
aquela harmonia, aquele relacionamento de Adão no jardim, eu volto a ter quando eu sou regenerado. Mediante o quê? Mediante a ressurreição. Como que isso acontece? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o nosso Cristo não está mais na cruz. O nosso Cristo viveu de novo. O que é ressurreição? Ressurreição é viver novamente. Que sois guardados pelo poder de Deus. Ah, tá. Quem que é guardado pelo poder de Deus? Eu e você. Como? Pelo Espírito Santo que habita em mim. E nós vamos falar sobre esse Espírito Santo já já. Mas e isso é verdade? Sim, mediante a fé que você crê. Para quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, aqui fala, e nascer de novo no teu espírito. Aqui fala que eu sou guardado no poder de Deus para viver enquanto eu estiver nesse mundo, pela fé que eu tenho nele, e também eu estou sendo preparada para, nos últimos tempos, quando eu for embora desse mundo, morrer, ou Jesus voltar, eu vou ter, vai revelar o quê? Um novo corpo que eu vou ter. Porque eu sei que esse corpo vai ficar aqui. Muito bem. Léo, lê para nós aí o primeiro parágrafo, a Bíblia. Você pode ler até o ABC sem precisar ler os versículos, ok? Tá bom. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ensina que Deus fez no homem uma obra completa de restauração. Para Deus, tudo já aconteceu. Para nós, por vivermos na dimensão temporal, a salvação é percebida como se fosse um processo. Fomos salvos, regenerados espiritualmente, estamos sendo salvos, Romanos, e estaremos sendo salvos. Isso, seremos salvos. Quando ele vira e fala assim, tá certinho? Quando ele vira, somos salvos, o que ele fala em Tiago 1,8? Eu vou ler no Tiago 1,8, quando ele fala aqui... 18, né? 1,18, isso. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Tiago 1,18 fala assim... Por sua própria vontade do Pai, ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Foi a vontade de Deus que ele nos gerou, tá? Que mais que ele fala? Ele fala assim, olha o número 1, fomos salvos. Lê para nós aí, Renata. Leu Romanos, você está dizendo? Não. Número 1, página 36, fomos salvos. Ah, desculpa. É o novo nascimento, a regeneração do nosso espírito que estava morto. Muito bem, regeneração do nosso espírito. Eu nasço de novo e o que é que estava morto? O meu espírito. E o que vai falar em João 3,5? Jesus falando, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. E, que mais? Continua lá em cima, Renata. Reatamos a nossa comunhão com Deus. Odiamos o pecado e buscamos viver a justiça de Deus, pois fomos libertos do pecado. Voltamos àquela comunhão que acontecia entre Deus e Adão na viração do dia. Muito bem, entrou a graça de Deus para a salvação. O porquê? Aí ali houve libertação do pecado. Eu confessei que o quê? Que eu vivia como eu achava melhor, isso é pecado, e me tornei uma nova criatura, como era Adão, para ter relacionamento com Deus. Muito bem. O que Jesus fez? Levou naquela cruz todos os meus pecados. Ah, levou?
que eu faço com isso? Eu creio naquele sacrifício. E aí eu deixo de ser um pecador e passo a ser livre. Por que pecador? E por que escravo do pecado? Porque o pecado me aprisiona. Então, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo muitas vezes. Por quê? Porque tem uma corrente que me prende. E essa corrente é a corrente do pecado. Tá. E aí, o que mais que ele fala? Quando ele levou meus pecados na cruz, eu passei a tomar o quê de Jesus? A justiça dele. Então, quando ele olha para mim, ele não vê mais uma Mara pecadora. Ele vê o sangue de Jesus sobre mim e sou liberto. Mas o que é que eu fiz para que isso acontecesse? Eu fiz uma confissão com a boca, que eu falei a semana passada, e uma crença no meu espírito. Aí, eu perguntei para o Edson, e pergunto agora, e pergunto para o Léo, e pergunto para a Renata, vocês já fizeram uma oração de confessando com a boca e crendo no coração que era um pecador, que não quer mais ser pecador, quer ser uma pessoa justificada por Jesus? Sim. A Renata já fez e foi batizada. O Léo já fez? Você já foi batizado, Léo? Não, ainda não. Tá. Então, mas o que a gente vai fazer agora? Eu proponho de nós estarmos fazendo uma oração e, se você concordar, Edson e Leandro, ainda que vocês já tenham feito isso, vamos fazer de novo para quê? Deus, eu decidi no meu coração que eu quero ter uma vida com o Senhor. A princípio, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de um relacionamento. Ainda que eu preciso me congregar em alguma igreja que tenha a Bíblia como regra de fé e prática para obedecer a palavra, tá? Então, eu proponho agora que eu faça uma oração e vocês façam comigo, tá bom? Quem concordar, faz junto, tá bem? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço que eu sou pecador. Que sou pecador. Eu vivo muitas vezes fazendo o que eu acho melhor. Não buscando no Senhor o que é melhor, porque o Senhor que me criou sabe o que é bom, perfeito e agradável para mim. Então, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, pecadora, mas eu quero agora que o Senhor entre na minha vida e o Senhor toma o lugar do meu espírito morto e eu quero que o meu espírito seja novo, seja recriado em ti, gerado novamente, porque eu quero que as minhas orações sejam ouvidas pelo Senhor, no nome de Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Senhor, entra no meu coração, faça morada no meu coração, sele o meu coração com o teu Espírito Santo e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. 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 Amém? Amém. 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 Amém, Edson? Glória a Deus. Amém. 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 Vamos prosseguindo. E aí? E por quê, né? Eu já falei isso na aula passada, mas eu torno a falar agora. Por que eu faço isso? Porque é mandamento. Eu devo crer no coração, mas falar com a boca. Tá? Muito bom. Agora, o que ele fala mais? Agora ele fala que estamos sendo salvos. Lê para nós, quem que não leu ainda? O Léo, lê para nós o número 2. Estamos sendo salvos. O desenvolvimento da nossa salvação é a santificação da nossa alma. Transcreva Filipenses 2:12.
Muito bem. Aí, Léo, lê no livro aí para mim, que está aí ó, na página 36, é o primeiro versículo. Olha o versículo aí, lê para nós. Lá em cima. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Muito bem. Olha aqui que ele fala, que jeito que eu fui salvo, o meu espírito nasceu de novo, o meu espírito não está mais morto, certo? Eu agora não sou mais escravo do pecado. E quando eu falo que o Espírito Santo mora dentro de mim, aquele poder de eu fazer aquele poder do pecado, de querer que eu faça coisas erradas, ele não tem mais esse poder, porque o poder do Espírito Santo é muito maior do que o poder do pecado. Então, eu posso pedir ajuda para Deus, e Deus vem com o Espírito Santo e me ajuda a fazer a coisa certa. Amém? Amém. Amém. E o que ele fala lá? Arrependimento, perdão, salvação. Agora eu vou desenvolver a minha salvação. Nós começamos uma obra, nós começamos um processo que vai durar ou até eu morrer, ou até a volta de Jesus. É uma obra constante. Agora, de que maneira que vai ser essa obra? E por isso que ele fala, desenvolver a vossa salvação. Ela vai depender de mim, que vai ter que ser com temor e com tremor. Amém? Amém. E o que é temor? O que é temor, Edson? Você arrisca? Temer que você respeita, que você... Você acha que pode ser um sentimento de medo? se assemelha, isso. Isso. Quando ele fala em temor, no caso aqui, é um sentimento de medo, de você se afastar de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas deste mundo vão me fazer querer afastar de Deus. Ué, não vai longe. Pensa comigo, olha só. 6 dias na semana. Olha a luta que eu não consigo, às vezes, dar uma lida na lição. É ou não é? Por que isso acontece? Não acontece só com você. Acontece comigo. Acontece conosco. Por quê? Porque o pecado não quer que eu me aproxime de Deus. Então, eu vou ter que ter essa luta, e vou ter essa luta cada vez mais. Mas cada vez que eu me aproximo de Deus, vai alargando o meu entendimento, vai alargando o meu relacionamento com Deus, e eu vou conhecendo cada vez mais Ele. Agora, esse temor, cada vez que eu vou buscando Deus, é como um imã, que vai me atraindo cada vez mais para perto de Deus. E o que acontece com o pecado? Se eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Se eu me afasto de Deus, o pecado cada vez vai querendo me engolir de novo. Tá? Então, essa transformação, ela vai ter que sendo, você vai ver que você vai trabalhar com ela para sempre. E o importante é saber, e esse tremor, né? O tremor eu tenho que ter, porque se eu me deixar vencer pelo pecado, eu vou cauterizando a minha mente. E aí, cada vez eu vou menos buscando Deus. Sabe que hora que eu volto a buscar? A hora que as coisas apertam, a hora que os problemas chegam. Aí eu lembro de Deus. Aí eu falo, ai Deus. Por exemplo, o Edson, hoje foi fazer um exame. Até onde a gente sabe, tá tudo bem. Fica um medinho lá dentro ou não fica? Acho que fica. Todo exame fica. Eu acabei de fazer um. Você não fica? Lógico que fica. E você busca mais Deus quando você vai fazer aquele exame? Lógico que eu busquei. Mas, Deus, vem comigo. Deus, abençoa aquele anestesista lá, tá? Abençoa não sei o quê.
Eu, pelo menos, orei por tudo. Ó, esse cara pode ser ótimo no exame aí, mas eu estou na mão dele aqui. Não é verdade? Está você e o médico e a enfermeira ali. Você está completamente... Deus, se o senhor não cuidar de mim agora, é só no senhor que eu tenho que confiar. Oro muito mais ou não oro? Com certeza. Oi? Com certeza. Com certeza. Então, eu não quero que isso seja só na hora que eu vou enfrentar problema, mas eu quero que o meu relacionamento com Deus seja sempre desenvolvido, tá? De tal forma que seja algo diário na minha vida, 24 horas por dia. Muito bem. Agora, o bom de Deus é o seguinte, nessa caminhada, eu vou ter uns escorregões. Vou ou não vou? Vou pisar na bola ou não vou, Edson? Vou xingar na hora que não devo ou não vou? Vou ficar bravo ou não vou, Leandro? Hein, Léo? Eu vejo o Leandro escrito ali, chamo de Leandro. Vou ficar bravo. Hora que eu vejo, eu estou brigando ou não estou? Estou falando áspero com filho ou não estou? Lógico que eu estou. E aí? Aí eu vou ter que ir trabalhando isso para que cada vez mais eu aproxime de Deus e isso aconteça menos na minha vida, tá? Mas, quando acontecer isso, tá, o que Deus faz? O Léo está mais próximo do que o Edson, com o filho pequeno, e o Samuel. O que acontecia? O filho está começando a andar, ele cai. E aí? O que você fazia, Edson? Dava de dedo nos seus filhos? Dava de dedo no Guilherme? Por que você caiu? Não, vem cá, levanta, menino. Vamos continuar, não é? E aí? Então, incentivava isso. Estende a mão, Deus é o nosso Pai, ele estende a mão e, da onde eu caí, ele toma a minha mão e eu prossigo caminhando. Ele não vem com acusação. A gente que fica chateado, porque quando a gente faz uma coisa errada, você falou, não aconteceu isso com vocês ou só comigo? Puxa vida, eu pensei que eu nunca mais fosse fazer isso. Eu pensei que eu nunca mais fosse falar essa palavra grosseira para essa pessoa. Aí você vira, você fala, meu Deus, parece que eu não tenho jeito. Parece, por que eu faço isso? Porque o pecado que eu não quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. E por isso eu tenho que buscar Deus, para cada vez ter o poder dele manifesto em mim. Na hora que as situações existirem, eu consiga me dominar, engolir e depois conversar, ou ter a atitude correta no momento certo. Amém? E por isso é que ele fala do Romanos, que estava lá, Romanos 12, 1 e 2, o que fala do Romanos 12, 2? Romanos 12, 1 e 2. E ele fala assim, meus irmãos, use o corpo de vocês como um sacrifício para mim, para Deus. Isso é Deus falando. E que isso é agradável para Deus. O que mais? Não imitem o comportamento, os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer se revelar para você e para mim. Mas como que ele vai revelar para você e para mim? Edson, como que Deus vai se revelar para você? Ele vai aparecer no teu quarto? Nem um anjo? Pode também. Mas ele vai no dia a dia, lendo essa bênção aqui. Todo dia um pouquinho disso. Todo dia um pouquinho disso. E aí vai estreitando o teu laço com o teu pai que está no céu. Esse relacionamento que nós já conversamos, que já é casado 20 anos, mais uns 7 de namoro, faz muito tempo que está com essa mulher maravilhosa, que aguenta o Edson. Foi generosa no 7 de namoro. Como é que é, Rê? Você foi generosa no 7 de namoro, foi só um dobro, eu acho. Tô louco. Glória a Deus. Mas como que isso aconteceu?
E por que isso ainda está aí? Porque você cultiva, há um relacionamento, que todo dia tem um diálogo, há uma conversa. É assim que eu tenho que ter com Deus, se eu quero ser íntima dele. E por que eu devo fazê-lo? Porque ele é o meu Criador, ele é meu Pai, ele quer esse relacionamento, e eu devo me dispor a isso. Amém? Continuando. Quem que estava lendo 2 aí? Foi o? Eu. Fui eu. Léo, termina esse parágrafo do 2. Para isso somos batizados e buscamos também a plenitude do Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Lê para nós agora, Edson, os 3. Seremos salvos, aí no livrinho. Ok? É a salvação a ser revelada, a ressurreição dos nossos corpos, que se revestirá da glória de Deus. Muito bem. Então, aqui ele já está falando, aquele finalzinho do versículo que nós lemos lá, 1 Pedro 1, 3-5, que é para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Último tempo onde? Quando eu for para o céu, tá bom? E como será isso? Será isso quando ele fala, lá em 1 Pedro 5:1, ele vai falar que nós vamos ser participante da glória que há de ser revelada. Isso que está escrito. E qualquer problema que eu tenho hoje não se compara com tudo que Deus vai me dar no céu. Em 1 Coríntios 15, 52, ele fala assim: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Ah, então nós vamos viver para sempre? Vamos sim. Agora, nós vamos ler daqui a pouquinho essa obra da cruz, que não existe reencarnação para Deus. Sim? O que vai existir? Nós somos um ser imortal. Nós deixamos esse corpo aqui, imediatamente nós abrimos o olho e estamos em outro lugar. Então, não tem assim, eu vou ficar um tempo num lugar e depois eu vou ficar um tempo dormindo e depois eu vou... Não, é imediato a minha saída desse mundo e entrado no... onde Deus vai me transportar, tá bom? E que ele fala... Aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Agora, tem umas coisas boas que eu quero contar, para mim e para você. Enquanto nós estamos aqui, nessa transformação da nossa alma, tá? Lembra lá na página 30? Volta teu livrinho aí, o Edson, página 30. Ó, olha o que nasceu de novo, quando você convidou Jesus para entrar no teu coração. Olha aí, Léo. O teu espírito agora que estava morto está vivo. Ok? Ok, Edson? Muito bem. O que é que está sendo transformado enquanto nós estamos nesse mundo? A nossa alma, vontade, a nossa razão, o nosso intelecto, as nossas emoções. Amém? Muito bem. E o último, o corpo, que vai ser quando eu morrer ou eu for para o céu. Ou Jesus vier me buscar e me levar para o céu. Amém? Amém. Amém. Agora, eu queria falar sobre a cruz. E a primeira coisa que eu queria falar sobre a cruz é o título dessa lição. É graça de Deus, a cruz. Não é peso. Cruz não é peso, é graça. As coisas de Deus não podem ser penosas. Se ela for penosa, é porque você está fazendo esforço. E, quando ela é pelo Espírito que está nos dirigindo, ela é pela graça.
Puxa, mas tem hora que é esforço, sim. Tem hora que para ler a Bíblia é esforço. É sim, porque você está lutando com a tua carne que não quer. Tua carne não quer nada de Deus. Por quê? Porque o diabo sabe que se você não tiver nada de Deus, você já está condenado a ficar por aqui. Então, a não ter compromisso com Deus. E é isso que ele e a carne vão lutar contra o meu desenvolver da minha fé. E ele fala que eu sou liberto do pecado. Muito bem. E ele fala em João, a dimensão, olha lá, libertação do poder do pecado. É a dimensão passada, libertação da escravidão do pecado. João vai falar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Romanos, quem acha fácil para mim o Romanos 6, 17 a 19? Se acha fácil para mim, Edson, o Colossenses 2,13 ou é difícil? O Romanos já tenho aqui. Então, o Léo vai achar para mim, o Edson, Oi. Fica quieto, só ouve a Renata. Léo, você já achou? Já sei Romanos então, tá bom. também. Então segura o Colossenses aí, 2,13. Lê para nós, Rê. 6, 17 a 19. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Amém. Então, é bem aqui a história dessa caminhada de santidade que vai me trazer prazer e a caminhada do pecado, que é prazer temporário. Daqui a pouco eu quero outro prazer, daqui a pouco eu quero outro prazer, certo? Então, eu vou abandonando o mal para ter uma vida reta. E a vida reta é de acordo com o que Jesus nos ensina. E o Colossenses, Léo, o que fala? Isso. Mas eu não achei. Aí que eu vou procurar, né? Enquanto ele procura, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta. Do app da Bíblia, eu tenho eu acho que o Samuel falou em algum momento sobre isso e eu não peguei direito. Porque eu tenho um aqui que é o Bíblia Sagrada. É uma Bíblia marronzinha, assim. É isso mesmo. É esse? É e eu percebo, por exemplo, que a versão dele é diferente da versão que a maioria das pessoas usa no culto lá na igreja. Ah, não, é você que muda em cima. Ah. Quando você... Lá em cima, se você ver, olha lá, o meu tá... Não sei se dá para ver. NVT. Mas você aperta em cima dele, aí vai aparecer uma porção. Aí você... Não sei se eu estou sabendo te orientar aí. Não, eu vou procurar, então, a versão MVT, é isso, né? NVT. Você aperta... Quando você aperta o NVT, sai várias traduções. Tá. Aí ele manda assim, se você quer ativar. Eu tenho vários ativados, porque às vezes eu faço comparação. Tá? Vou procurar aqui. No posto, eu tenho posto, eu tenho posto assim por conta, assim, né? O Edson entende mais fácil. Já vi que a do Léo já é também o ARA, a atualizada, revista e não, como é que é? Tradução? Almeida, revista e atualizada. Fala, Léo, o nosso Colossenses. Libertação do poder do pecado. O que ele fala? 2:13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões. Isso aí. Leu 14, Léo. E cancelou a escrita de dívida
que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ele removeu, pregando-a na cruz. O que eu faço com isso? A palavra diz, eu creio. Como que eu consigo crer? Pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? Lê para nós o número 5, Edson, na página 38. Perdão dos pecados. Isso. É a dimensão presente e futura do cristão, que é pecador porque peca, devendo confessá-lo e abandoná-lo. Isso mesmo. E você sabe o que Romanos vai falar? Que o pecado não tem mais domínio sobre mim e sobre você, pois nós estamos debaixo da graça, não mais debaixo da escravidão do pecado, tá certo? Por quê? Porque nós somos selados com o Espírito Santo, que nos deu poder para ter uma vida reta, uma vida santa. Tá bom, aí eu virei e já falei por aquela hora. Tá bom, e quando eu erro, o que eu faço? Aí é o que ele está falando em 1 João. O que ele fala em 1 João? 1:7. Ele fala assim, olha aí. Bom, então eu estou com Jesus. Deus é luz ou não é? É. Se você está na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ah, você está brigado com alguém, Edson? Você está brigado com alguém, Leandro? Está brigado com alguém, Rê? Se tiver, eu estou nas trevas. Eu tenho que acertar e ficar de bem. Continua. Aí, se nós afirmarmos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E nós não estamos vivendo na verdade. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu gosto muito. O que fala na oração do Pai Nosso, Edson? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, então Deus me perdoa depois que eu perdoo? Sim, é assim que funciona. Outro benefício da cruz. Então, nós já vimos que o poder do pecado não me domina mais. Deus perdoa os meus pecados. Eu tenho cura física e emocional. Lê para mim aí, Edson. Cura física e emocional. Os 6. Ok. Na eternidade com Cristo, não haverá mais dor, doenças ou sofrimento. Cura física e emocional é um benefício da obra na cruz, que apenas nos dá uma ideia da vida futura no corpo glorioso que receberemos na ressurreição ou pela transformação dos nossos corpos. Tá certo. Ó, Isaías vai falar que Jesus levou no madeiro toda doença e enfermidade. E eu tenho que começar uma caminhada de crer nisso, tá? E Isaías é Velho Testamento. E Mateus, Novo Testamento. Então, Novo Testamento confirma o que o Velho Testamento falou, tá certo? E alguém tem 1 Coríntios 15:52 escrito? Eu ia começar a escrever ele agora, então acabei de abrir ele. Então, lê para nós. 1 Coríntios 15:52. Deixa eu só virar para 52 aqui. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Muito bem. Já tínhamos lido, mas lemos de novo. Completa essa frase próxima aí, o Edson. Quando hoje ocorre a cura física ou emocional, experimentamos os poderes do mundo vindouro. Isso, é o que fala lá em Hebreus 6:5, que fala que provaram, isso é provar a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. E que depois, então ele está falando de pessoas que se desviaram da verdade.
Então, eu vou provando o poder de Deus, quando eu vou tendo os benefícios da cruz aqui nesse mundo. Livres de maldição. Lê para nós aí, Léo. Livres da maldição. A maldição da lei era exibir algo que os homens não poderiam cumprir. Portanto, pela lei, todos estão condenados, pois todos pecaram. Transcreva Romanos 3:23. Alguém tem escrito ou posso falar? Pode falar. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Não alcançamos. Por isso eu preciso de Deus. Lembra que não tem um homem justo? Por que ele fala que a lei era maldita? Porque exigia de mim. Era o meu esforço que estava em jogo. E eu me esforçava. Ai, tinha 100 regras para cumprir. Cumpri 99. Falhei em uma, pequei em todas. Então, e acabou isso. Porque a lei, aí deu para ver que o homem não tinha capacidade para cumpri-la. E Gálatas, continua lendo, o Léo, o restante. Gálatas 3:13. Afirma que fomos resgatados da maldição da lei. Em Deuteronômio 28, temos uma descrição da dimensão visível da maldição que recai sobre o homem pecador. Muito bem, olha aqui. Quando ele fala que nós fomos resgatados da maldição da lei, por quê? Porque Jesus nos justificou, tá bom? E o Deuteronômio vai falar, esse texto cumprido, sobre os castigos da desobediência. Então, Deus quer... Você acha que Deus quer nos abençoar? Sim. Deus quer nos abençoar. Mas tem condições. Que condições são essas? Eu tenho que me alinhar à sua vontade. Eu tenho que fortalecer a minha fé, a minha confiança nele. Que mais? Eu tenho confiança nele, na sua soberania, na onisciência, onipresença, onipotência dele, crer que ele está no controle e crer que, no final de tudo, Deus, ele governa sobre tudo e ele nada foge ao controle dele. Então, ele quer me abençoar, mas ele quer que eu creia nele, tá? E por isso ele fala, como você vai ficar forte em mim, por isso você tem que se expor a mim. Muito bem, a vitória sobre Satanás. Agora, esse Colossenses, a vitória sobre Satanás, eu vou ler. Por que eu vou ler? Porque esse Colossenses 2,15, para ficar muito claro, que o quê? Colossenses 2,15 fala assim, ó. Desse modo, ele desarmou... não é esse, não. É o... Colossenses 2,15. 2,15. Não, mas ele vai só confirmar a vitória que Jesus fez sobre ele na cruz do Calvário, tá? E expondo Satanás ao desprezo. Mas o Romanos 16:20, o que ele fala, Romanos 16:20? Quem achou aí? Procurei. Posso abrir aqui rapidinho, já estou no 15. Vamos lá. 16. Porque às vezes a gente vira e fala assim, mas peraí, mas se Jesus derrotou o diabo, por que tem tanta maldade ainda nesse mundo? Porque ainda ele é o príncipe deste mundo. Cada um que vai nascendo de novo, tendo e sendo dirigido pela palavra de Deus, pelo que Deus diz, vai sendo uma luz nova nesse mundo de trevas do inferno, tá bom? Do inimigo. Lê para nós. 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo será convosco. Amém. Amém.
Muito bem, vitória sobre o diabo, tá? E lembrando que o teu Deus é muito maior do que qualquer investida do inimigo contra a tua vida. E tem mais, o que Deus quer? Que eu agora caminho em retidão, em santidade. Para quê? O inimigo não ter mais vitória sobre a minha vida, nem sobre a minha família, nem sobre os meus relacionamentos, nem sobre a minha vida financeira, nem sobre o meu trabalho, nem sobre meus filhos, sobre nada que diz respeito para mim. Amém? E também não sou mais condenado. Hebreus 9, 26 e 27 fala assim: se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, mediante a sua própria morte em sacrifício. E cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então, de acordo com Jesus, eu estou destinada a morrer uma vez só, e depois disso vem o julgamento. Então, quer dizer, e o que é que a reencarnação, o que é que o Espiritismo ensina? Que uma pessoa morre, depois ela reencarna numa outra pessoa, ou reencarna num animal. Por que a Índia tem tantos deuses como ela tem? Porque eles acham que cada um deles é reencarnação de alguém. É diferente de nós? Você é único. Para Deus não existe ninguém igual a você. E você vai continuar sendo só você. Tá? E ele vai falar, ele fala sobre o juízo após a morte. Ele fala em julgamento. Conta para mim, Edson. Você acha que você, como tendo Jesus como Salvador e Senhor, você vai passar pelo julgamento? Eu acho que todos, né? Não, nós vamos passar por um trono julgamento. Aqui você já decidiu o que você quer da tua vida. Aqui você decidiu se você... Eu quero Jesus. Você quer Jesus? Muito bem. Então, a hora que você morrer aqui, automaticamente você já está com ele. Mas você vai comparecer na frente do Senhor. Vai sim. Vai chamar trono branco, mas não para julgamento. Para receber teus galardões. Para receber os teus presentes. Do quê? De como andou a tua vida aqui na Terra. Aí sim, vai abrir o teu livro não está escrito, não tem julgamento para virar e falar, olha aqui a coisa errada que você fez. Olha aqui o que você fez, Samuel. Olha, não tem isso. É só para falar os benefícios, como você usou a tua vida aqui neste mundo para servir. Servir quem? Servir a todas as pessoas, sua família, seu próximo, a você mesmo. Entendeu? Quando você está lendo a palavra e orando, você está oferecendo o teu corpo como sacrifício. Aí, isso vai pesar na balança para você no teu livro que vai ter lá. Tá certo? Entendi. Então, quando alguém perguntar para você e falar assim, vai ter um julgamento. Eu não estou julgada. Por quê? Porque eu já acertei a minha vida aqui na Terra. Eu já tenho Jesus como meu Salvador e Senhor. Então, se eu morrer agora, automaticamente eu estou com Deus no céu. E é isso que eu tenho que ter, essa certeza. Quem me dá essa certeza? A palavra de Deus. E ela me dá uma certeza que ninguém tira de você. Amém? Amém. E nós vamos falar do João. Eu quero falar esse João. Quem tem... Aqui, achei o João. João 5, 26 e 27, ele fala assim, o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. E lhe deu autoridade para julgar todos, porque é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Aí entra o que eu acabei de falar para você,
Tá bom, Edson? Uhum. Agora, a Renata vai ler o 10 para mim. Vamos acompanhar com ela no livrinho, página 39, lá em cima. Recebemos a vida eterna. João 3,16. Por amor, Deus enviou o seu Filho para nos dar vida eterna, que não é um lugar ou um tempo, mas a condição de ter o Filho de Deus na sua vida. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso, ela acabou de ler 1 João 5, 11 e 12. Então, se eu perguntar para você agora, Léo, você tem a vida eterna? Te peguei, hein, Léo? Olha o que o versículo fala. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Você tem Jesus, Léo? Sim, eu tenho. Então, você tem a vida eterna dentro de você. Por isso é que eu falo, a hora que a gente morre é uma passagem muito rápida. É como, a Bíblia fala que é como num piscar de olhos, eu já estou no céu. Uau! Fala, que lugar! Aí a gente fala assim, puxa, mas por que a gente tem tanto medo de morrer? Porque a gente não sabe. Por mais que a gente tenha conhecimento daqui, a gente não sabe muito bem como que vai ser lá. Por quê? Porque nós somos temporais, limitados. Amém? Muito bem. Agora, Léo, lê o 11 para mim. A graça redentora. A graça redentora. A graça cobre nossos pecados. Para que o homem possa continuar sua existência, o sangue de animais é derramado por Deus, que costura peles para cobrir o homem. Esta é a figura do sacrifício que apenas cobre pecados, sem poder purificá-los. Transcreve Hebreus 10. Olha só. Lembra lá que aquela lição que a gente falou do tabernáculo? E aí, o que acontecia? O sacerdote, a gente levava uma ovelhinha lá, por causa dos nossos pecados, como sacrifício. Para que eu levava? Para que o meu pecado fosse coberto. E com Jesus? Como ficam os teus pecados, Edson? Com Jesus, ele, pela a cruz, né? Ele Aí. nos livrou de todos os pecados. É isso? Isso aí. Você viu o que você falou? Sabe por que foi bom você falar? Porque o teu ouvido ouviu. Uhum. Sabe que jeito que vem a fé? O teu ouvido ouvindo o que você falou. Isso, por aí que vem a fé. Por quê? Porque agora você sabe que teus pecados estão na cruz. Quando você fizer coisa errada, Jesus, me perdoa. Me perdoa. Me lava com teu sangue. Pronto. Puxa, mas é tão fácil assim? Para nós que somos difíceis de perdoar, a gente fala, não, é muito fácil. Duvido que é só isso. Mas é que a gente não perdoa assim. A pessoa fala a maior coisa, o maior desaforo para você, e você fala assim, tá bom, te perdoo, tá tudo bem, tá tudo normal. Lógico que não é assim. Por quê? Porque nós somos vingativos. A gente não age como Deus, mas Deus é assim mesmo, como você falou. 2, lê para mim o 12 aí, Edson. Cristo cumpre a lei por nós. Sofrendo o castigo em nosso lugar, Cristo foi feito maldição por nós, para que fôssemos justificados, sofrendo em nosso lugar. Muito bem. Reconciliando-nos com Deus. Muito bem. Ele virou e falou assim, o pecado veio por um homem, e a salvação veio por um homem. Só que esse homem era Jesus, uma semente que não teve intervenção de humano aqui da terra. E ele pôde morrer naquela cruz sem pecado para nos dar a sua justiça. E o 13? Lê para nós aí, Léo. Somos salvos pela graça. Efésios 2:8 nos fala de 3 elementos que Deus faz cooperar.
graça, salvação e fé. Os três Isso. são dados pelo próprio Deus. Tá. Então, a graça, a salvação e a fé são dados pelo Deus. Então, quando eu não crer em alguma coisa que está na Bíblia, o que eu tenho que falar? Deus, me dê fé para crer. Tá? E o Efésios 2:8, o que fala o Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ah, então, não é por obras? Não. E por que eu faço obras? Eu faço obras porque eu tenho Jesus e eu quero fazer o bem para as pessoas. Lê para mim, Renata, o número 14. E livres para uma vida santa. Se andarmos na luz, somos purificados, e Deus nos dará a ocasião para produzirmos mais frutos. Se não refletirmos a sua santidade, a palavra diz que somos cortados pelo Pai. Tá, e se aí você fala assim, se não dermos frutos. Que frutos? Se não refletirmos a sua santidade, nós somos cortados. Uma árvore, se ela apresenta só folha, é isso que a gente espera só de uma árvore? Nós, como árvores de Deus? Não, frutos também. E Deus quer que nós demos frutos, tá? Então, quando vem os problemas na minha vida e na tua vida, é para que a gente... Isso são muitas vezes podas de Deus na minha vida e na tua vida, para que a gente possa estar... fazendo da nossa vida uma vida mais propícia para dar frutos. Tá certo? Muito bem. O que poderia isso significar? Estou na página 40. Alguém sabe, além disso do que eu falei, alguém sabe me falar o que poderia isso significar? Se não refletirmos a sua santidade, a palavra diz que somos cortados pelo Pai. Muito bem, eu vou estar falando uma coisinha daqui. Então, a gente recebe Jesus no coração, aí os nossos frutos têm que ser frutos dignos de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, tá? O que significa isso? Uma mudança de 180 graus, tá? E aí, isso vai se manifestar como? Mudança do meu caráter. Olha o Romanos 12, 1 e 2 aí aparecendo. Porque Deus quer frutos em nós. Que frutos são esses? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Que mais? São 9. Longanimidade, uma longa paciência. Bondade. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Faltou um aí. Lembra aí, Samuel? Ia falar domínio próprio, agora você já falou, então. Agora tem que colar. Amor, alegria, paz, bondade. Está lá em Gálatas 5, 23. Gálatas 5:3. Gálatas 5, 23. Vamos ver os frutos que Deus quer de mim e de você. Vamos lá? 22. Amor, alegria, paz, paciência. Paciência ou perseverança, mesma coisa. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É bastante coisa, mas com o Espírito Santo é possível. Termina aí para nós, Edson. O 15. Lê para nós. Vamos lá. Graça não é licença para pecar. Essa é a argumentação de Paulo em Romanos. Deus a ninguém rejeita, mas o autor aos Hebreus adverte sobre o risco do próprio homem rejeitar a graça de Deus. O pecado voluntário, persistente, pode cauterizar a mente do homem, a ponto dele não crer mais na graça e rejeitar o próprio Deus.
Tá, pode parar aí. Você viu o que ele falou? O homem pode rejeitar Deus. Um pecado voluntário. O que nós falamos do pecado? Quando você peca, você vai se afastando de Deus e a tua mente vai ficando cauterizada. Tá? E quanto mais você fica longe de Deus, aí você acaba rejeitando essa graça. Deus quer isso? Não. Deus quer nós sempre perto dele. Alguma dúvida? Dúvida não, mas eu tenho uma reflexão sobre. Porque a nossa responsabilidade vai aumentando muito mais conforme a gente vai aprendendo mais. Porque assim, eu fiz isso errado, mas eu não sabia. A partir do momento que você sabe, aí o peso é maior. Então a responsabilidade aumenta. Sabe uma coisa, Rê? Quando você nasce de novo, você começa a andar com Deus, tem alguns pecados que são assim na tua vida. Sai fácil. Aí, não é, Léo? Aí tem outros que você começa na caminhada, você vai vendo que é errado, mas você vai conseguindo sabe, na caminhada você vai se livrando de muitos pecados, vai confessando para Deus, vai pedindo graça do Espírito Santo, mas tem alguns que eu luto também até hoje. Entendeu? E enquanto nós estivermos nessa caminhada, nós vamos ter algo para ser transformado em nós. O que eu não posso é me acomodar com o pecado. Tá? É assim mesmo, sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim, que nem Gabriela. Sou não. Com Deus não é assim. Você não tem uma coisa ruim? Vamos ver um alcoólatra. O alcoólatra, depois de um ano, ele dá uma caída. Pronto. Começa, prossegue. Não acabou aí, não. Vamos continuar. Demora. Às vezes, depois de 4 anos, acontece. Aí, ele vai se firmando. Passado 20 anos. Ele vai aprendendo que tem certos pecados que eu tenho que ficar longe. Eu tenho que ficar de longe de mesa, de roda, que as pessoas bebem. Então, eu tenho que aprender a saber onde eu posso ir, onde eu não posso. Tem lugares que vão me fazer eu pecar, então eu tenho que ficar longe. Entendeu? E aquela minha amiga lá gosta de fazer uma fofoca, eu tenho que evitá-la. Porque senão eu estou metendo a boca em todo mundo. Meu Deus, mas é pecado. Então, lembra no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, eu começo a pedir conselho para quem está pensando que nem eu. Não se detém no caminho dos pecadores. Lógico, você não vai começar a viver uma vida a par de todo mundo, mas não se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas estão lá contando piada 1000, uma pior que a outra. Você vai aprendendo a se safar das situações que te levam a pecar. Porque daqui a pouco você não está contando, mas você está rindo, e você está conivente com o pecado do outro. Bom, menos. Por quê? Porque isso não agrada a Deus, então também não quero para mim. E a gente vai aprendendo a conviver, sabe? Aí você vira e fala, nossa, não é mais peso, é leveza caminhar com Jesus. Mais alguma dúvida? Não. Sabe tudo agora, Edson? Em nome de Jesus. Mais um pouquinho. Isso. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai continuar falando ao coração de cada um de nós durante essa noite. Tá bom, Léo? Amém. Deus renove as forças de vocês, dê um sono tranquilo e uma semana abençoada em nome de Jesus.